Então, minha saudação a todos. Hoje nosso vídeo aqui da quinta-feira, né? E vamos falar sobre um tema bem interessante. Acho que fazia tempo que a gente não abordava aqui, que é o perdão, né? Então, o título é Perdoar e Pedir Perdão. Amém? É um tema que faz parte do nosso processo de restauração da alma, né? Um dos temas assim que sempre toca bastante, né? Envolve uma cura interior, né? Então, perdoar e pedir perdão. Então, vamos começar fazendo uma leitura aqui, no livro de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, do 17 ao 21, que diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então, para a Nora fazer a oração inicial, logo após voltar ouvindo 2 cânticos, depois uma mensagem também que fala sobre esse tema. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, Senhor, te entronizamos agora, te convidamos, ó Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, está entrando, Senhor Jesus, na nossa mente, no nosso coração, vem estar fazendo, Senhor, uma limpeza, Senhor, em nome de Jesus, vem estar curando, Senhor Jesus, as nossas emoções, vem estar renovando os nossos pensamentos, a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Purifica, Senhor, a nossa vontade, Senhor, em nome de Jesus. Faz uma obra em nós, Senhor, em nome de Jesus. Que tu venha, Senhor, estar operando nas nossas vidas. Tu venha estar nos libertando, Senhor, de todas as amarras, todos os grilhões, Senhor. Tudo aquilo que ainda nos prende, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Opera, Senhor, o teu querer, o teu efetuar nas nossas vidas, Senhor. Transforma, Senhor Jesus, o nosso interior, Senhor. Que possamos estar nos alimentando de Ti, comendo, Senhor, o pão vivo que desceu do céu. Que possamos estar sendo iluminados, Senhor. Que possamos estar sendo transformados. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém? Aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Aquele que era, que é e que há de vir, raiz de Davi, rosa de Saron, lírio dos vales, Jesus, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, Pai da eternidade. Aquele que era, que
Davi, rosa de Saron, lírio dos vales, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, Pai da eternidade. Amém. Esse próximo cântico, Jesus aqui nos lembra, nos faz uma reflexão de que Ele é o nosso único manancial, de que Ele é uma fonte de vida que corre sem cessar, sua vida não se esgota. Ele é o nosso sol que nos ilumina e Ele nos lembra as suas palavras no livro da vida que diz para irmos aonde Ele nos enviar, para falarmos como Ele nos mandar e não ter medo, porque o Senhor é conosco. Eu sou o teu manancial que corre sem cessar, fonte de vida, sol que ilumina. Eu sou o teu manancial que corre sem cessar, fonte de vida, sol que ilumina. Vai onde eu te enviar, fala como eu te mandar, não tenhas medo, pois eu sou contigo. Castigarei o meu povo por causa dos seus pecados, abandonaram-me e ofereceram sacrifícios a outros deuses. Toda a gente dessa terra se levantará contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Eu sou o teu manancial que corre sem cessar, fonte de vida, sol que ilumina. Vai onde eu te enviar, fala como eu te mandar, não tenhas medo, eu sou contigo. Castigarei o meu povo por causa dos seus pecados, abandonaram-me e ofereceram sacrifícios a outros deuses. Toda a gente dessa terra se levantará contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Como um muro de bronze, uma cidade murada, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Eu sou o teu manancial que corre sem cessar, fonte de vida, sol que ilumina.
Quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Vamos começar pelo o mais primário, foi o primeiro que Jesus falou, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Leão, o Evangelho do Rei, que é o Mateus, né? Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Vamos ler. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quero ler um outro versículo, está em João, capítulo 20, no verso 23. Capítulo 20, no verso 23 do Evangelho de João. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Quero ainda ler com os irmãos aquela passagem de Filipenses 2,14. Diz assim: fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Até já memorizei esse versículo, né? Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Muito bem. Quero ler um outro versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 10. No versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Essa questão do perdão tem sido um desafio tremendo na igreja, para nós os crentes. E não são poucos os crentes que estão com os ombros caídos ou com um semblante extremamente raivoso, revoltado. Outros estão entristecidos, amuados, por causa da questão de não saber lidar com a ofensa, com a agressão, e também não saber lidar com a liberação do perdão. Porque veja bem, a flecha vem de lá, eu tenho que saber reagir biblicamente para essa flecha não me envenenar. Quando vem de lá, eu tenho que cuidar desse aspecto aqui, que é bíblico, que é um conselho de Cristo, né? Eu tenho que saber reagir pelo conselho, pelo ensinamento de Jesus, para que eu tenha aquela promessa: eu vim para que tu tenhas vida em abundância. Então, para me ter vida em abundância, eu preciso saber lidar com as ofensas. Aí tu vai para Hebreus. Lá, Hebreus fala um pouquinho mais aprofundado do perdão. Ele diz que aquilo ali é muito nocivo. Aquilo pode gerar raiz de amargura. Que brotando eu fico endemoniado. Perturbado, né? E que eu deixe de desfrutar o Senhor. E de até crescer em vida. E não para aí o prejuízo. Vou contaminar a muitos que estão junto comigo. Então a coisa é séria. É bem séria. E eu quero dizer que tem uma legião de crente nesse momento, na nossa igreja, muitos, a grande parte, que está realmente
derrotado diante desta exigência de Cristo aqui no reino. Tem pessoas que guardam mágoas e ressentimentos 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, já estão aqui. Eu não estou com medo de dizer isso, viu? Tenho plena convicção do que eu estou falando. E se Deus proporcionar, trazer o objeto que fez a ferida na nossa frente novamente, vai dar chilique neles. E dos grandes, eu quero dizer para você. Porque vai ressuscitar o furor, a ira. Mas eles acham que já está resolvido os assuntos. O diabo os cegou. Não permitiram que Deus, o Espírito, a vida, a palavra, tratasse com eles. Não sei se você percebeu uma coisa. Do que Deus tem falado, Atos, né? Se não permanecerdes a bordo, perecereis, né? Tem que ficar no navio, né? Os que sair do navio vão morrer. Pois bem, hoje o senhor estava meio assim, não sabia onde é que encaixar isso aí para fazer sentido espiritual nas coisas, mas eu estou vendo que é na questão do perdão. Isso que eu estou falando vai tirar muitos da igreja se você não resolver os assuntos. Vai tirar das bodas desta era da igreja. Porque a longanimidade do Senhor esgotou para os instruídos, os ensinados e que não receberam o diploma da paz. Não perdoaram ainda. Muitos têm muitos desejos no coração e querem que Deus venha agraciá-los com as orações. Estão pedindo isso, estão pedindo aquilo, querem isso, querem aquilo, querem aquele outro. Aí Deus não está dando e está tardando. Mas tudo que aquela pessoa pede é lícito e é vontade de Deus em dar. Por que não está dando? Por que não? Se é lícito, é bíblico, é vontade de Deus e não está atendendo. Pense. Será que não é por causa dessas coisas que eu estou falando? Um coração infectado com ódio, com ira. Agora um coração amargurado, que guardou, congelou. Congelou, tu não sente que o processo estabeleceu lá dentro e ficou completamente sem solução. Apenas engavetou os papéis e vamos deixar um tempo aqui, sem resolução, sem resolver, vamos deixar aqui um tempo. Porque eu não admito o que me fizeram. Mas eu vou dizer para você uma coisa, quem não admite o que você está fazendo é Deus. Não é você, que está cheio de razões, de justificativas, para guardar a ira e a amargura congelada, essa ira congelada. Você que está fora do ar, está fora do espírito, quero dizer, não é Deus, não é a pessoa que te ofendeu, é você. Não sabe lidar com a flechada. E nada te falta para lidar com a flechada. O Cristo habita. Tua mente está renovada com conhecimento. Você entendeu muito bem como lidar com isto. Só não quer fazer. Porque é maldade no teu coração. Tu quer vingança com aquela pessoa. Tu quer o mal daquela pessoa.
Não viu isso ainda? Você quer publicamente uma justificação divina. Deus não vai te dar. Tu não liberou perdão. E aquilo que tu pede, veja bem, tem os efeitos colaterais, muitos medicamentos que a gente toma, né? Vou tomar um remédio aqui para... Tem um ditado no mundo, né, que para esquecer um amor, a gente arruma outro. Isso não é bíblico, mas às vezes eu fico lembrando que funciona. É uma solução da carne, é um autoaperfeiçoamento, é uma autorreforma. Ele se auto-ameniza. Ele quer procurar uma coisa natural para tapar um mal que está na carne lá e que tem que resolver, tem que matar demônios. Então, a flechada vem, Deus permite que a flecha venha. E eu quero dizer, porque quando Deus permite que uma flecha venha, Ele está aprovando você se os conteúdos estão assimilados e você realmente quer uma vida do reino. É isso que Ele quer. Mas Ele está vendo que não deu ainda. Não é por falta de habitação, e nem de conhecimento, e nem de revelação, e nem de iluminação. É um problema de maldade no coração. É ruindade, a pessoa é ruim mesmo. E Deus não quer maldosos no reino. Muito bem, esse é um lado. Agora, tem o lado que eu dou a flechada. Deus me faz um arranjo que eu vou dar uma flechada em alguém. Acontece. Eu não sou perfeito, nem você. Acontece. Será que eu sei lidar com a flechada que eu dei? Biblicamente, usando os conteúdos santos e elevados que Deus me deu? Isso é muito difícil. Isso é o maior pecado da igreja. Veja, aqui está um vaso. Nós somos isso aqui, ó. Tem um tesouro aqui dentro que me deu conselhos. O que vale isso aqui perto de uma barra de ouro aqui dentro? Não vale nada esse vaso de barro. Isso aqui até dá para dar presente porque é baratinho. Os avarentos dão assim à vontade. Um vaso desse não vale quase nada. Acho que isso aqui, se custar R$10, é muito, né? Não sei. Fica fácil de você dar 10, uma dúzia, vamos para cada um, compra as 12 tribos até, para distribuir. Mas você não consegue. O que está aqui dentro é a barra de ouro, que é Cristo. Ele é o teu conteúdo. E Ele sabe lidar com a flechada e sabe lidar quando a flechada é desferida. Ele sabe instruir esse barro aqui para fazer a coisa certa. Ele não erra. O problema é que esse barro é tão arrogante que despreza aquela barra de ouro que está lá dentro. Mas que horror, que disparate, né, irmão? Que coisa. Esse é o segundo aspecto. Olha, é um desafio que ninguém venceu praticamente, que eu vi pessoas saber perdoar, eu já vi. Quero dizer para você. Tem pessoas que sabem. Eu já vi muitas até, assim, uma boa quantidade, mas a grande maioria não sabe. E é incrível que quanto mais tempo no Evangelho, pior fica esse caso. Terceiro aspecto do perdão. Restituição.
Às vezes, nessas flechadas, porque eu li aqui um versículo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, quem dá a flechada, a flecha que vai, a flecha que vem, é o diabo que quer destruir. E Deus permite, porque quer saber se eu venci a morte, se eu venci Satanás. Porque Jesus venceu e ele não vai me levar para o céu se eu não vencer. Então, eu estou lá no encargo, lá, aí tem muitos irmãos trabalhando comigo, aí eu começo a prejudicar aqueles irmãos. E aí depois eu só pego lá no microfone, os irmãos me perdoem os erros que eu cometi. Fica fácil. Aí ele erra de novo e depois os irmãos perdoam o erro que eu cometi. Tu está ofendendo, tu está prejudicando, tu está fazendo as pessoas terem perdas, prejuízos. Você combinou coisas e não cumpriu. Foram solicitadas coisas que você não cumpriu e não fez como é o correto. Então houve danos. A tua flecha gerou danos. Não é só chegar com palavrinhas e dizer, me perdoa porque eu fui fraco. Tem momentos que as nossas flechadas exigem restituição material, pecúnia. Porque eu gerei prejuízos. Amém? Aí eu vou para uma palavra que tem aqui, que os irmãos talvez nunca leram, ou se já leram, esqueceram. Está em Mateus 18, 33. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Tem que pagar. Se você não tem como pagar, vai ficar preso em demônios, sofrendo. Mas tem que pagar. Se tu tem bens para restituir, ótimo, está resolvido o assunto. Mas se não tem, a colheita vem. Então, restituição natural ou sofrimento. Está aqui, está bem claro. Analisa. E não é simplesmente, se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Não, você tem que dizer, eu fui safado, eu fui um canalha, olha o que eu fiz para ti. Um coração arrependido que quer fazer um pagamento da dívida, ele fala a verdade. Eu fiz isso, eu falei mal de ti, eu desconfiei de ti, eu fui questionar a tua vida, eu fui atrás disso, eu te ofendi, eu te difamei, eu falei mal de ti para os pequeninos, eu envergonhei o nome de Cristo. Mas tem que ser público. Olha, tem gente endividada aí. E como é que vai receber a bênção de Deus se a conta está em vigor? Aí você paga a dívida quando você se expõe assim, porque você não gerou danos financeiros para aquelas pessoas. Não, talvez não. Mas você vai ter que pagar a dívida dessa forma, se humilhando diante de todos, porque você foi maligno para fazer a coisa feia e ruim e pecadora, por que não vai lá se humilhar para restituir?
Então, que Deus é que você serve que você não entende essas coisas, irmão? Parece que você se faz de bobo aqui na igreja. Está muito claro as coisas e você se faz assim parece que não entendeu nada. Faz um gênero de falsidade cristã e acha que Deus vai aceitar isso. Não tem vida genuína de Cristo em você? Eu não sei. Eu sempre digo, Deus não botou a mão aqui ainda em ti? Acerta. Depois que ele botar a mão, terminou o prazo. Aí ele vai acertar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Saudar os irmãos. Então, entrou a irmã Elizabeth. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Boa noite, irmão, e para todos aí. Boa noite. Estava aqui já a irmã Núbia e o irmão Sullivan, né? Oi. Dois irmãos aqui. Mas então, hoje falando sobre o tema perdão, né, que é um tema sempre muito bom, né, para a gente receber e meditar como é que está o nosso coração, né? Como é que está o meu coração. A gente tem que sempre pedir para o Espírito Santo iluminar, porque se eu ainda tenho pessoas que eu ainda tenho mágoa, ressentimento, né? Quando eu não perdoo alguém, eu prendo aquela pessoa espiritualmente, e me prendo também, né? Duas coisas ali. Por isso que é importante a gente se libertar de tudo e qualquer amarra, amém? Mas a palavra, vamos ver essa palavra de novo, que é uma palavra que é importante a gente ter uma realidade dela. É o Mateus 6, 14 e 15. Foi citado ali no nosso vídeo, né? Mateus 6, 14 e 15. Ele mostra que o perdão não é só... o perdão é uma ordenança de Deus, né? O que fala ali, então? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestes vos perdoará. Né? Se, porém, o versículo 15, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que está dizendo aqui? Se eu não perdoo, né, eu vou ter uma dívida não somente com a pessoa que eu não perdoei, mas especialmente com Deus, com o nosso Pai. Eu estou devendo para Deus. Ali o irmão deu o exemplo do servo que não perdoou com o servo, né? E o que aconteceu? O Senhor liberou os verdugos, né? Os verdugos são liberados, porque eu estou em desobediência a uma ordenança do Senhor. E o Senhor me perdoou. Então, o que ele quer? Que eu também perdoe. A gente sabe que o velho homem não gosta de perdoar, né? Mas envolve obediência. Eu tenho que chegar junto ao Pai. Envolve uma liberação do perdão, né? Senão eu vou me privar da graça de Deus. Isso quer dizer o quê? Eu não posso mais errar, né? Se eu não perdoo a pessoa, não posso mais errar, porque o Pai não vai mais me perdoar. Né? A gente vê como é grave, então, a falta de perdão. Eu vou ser privado da graça de Deus. Tem um hino que canta, né? Filho meu, como é? Não pode, não fique, não se separe, isso aí. Não se separe da graça de Deus. Então, se eu não perdoo, eu me separo da graça de Deus. Isso envolve, então, que eu vou ser privado das bênçãos que Deus tem para mim. Né? A minha vida, então, espiritual é travada. Né? E por quê? Vamos ver aqui, vamos continuar vendo a palavra, então, Efésios 6,12. Né? O que mostra aqui? Que traz uma revelação, que facilita aquele que é duro para perdoar. Né? O que diz o Efésios 6,12? Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Então, a minha luta não é contra as pessoas, né? É contra as trevas. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Então, sempre que eu recebo um dardo inflamado, por trás está quem? Está o maligno. Então, a pessoa simplesmente foi usada.
Então eu tenho que ter essa revelação em mim, que a luta não é contra a pessoa, é contra as trevas, né? E eu só vou vencer aquele dado se eu tiver em obediência, em sujeição a Deus, né? Então a palavra diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então tudo envolve uma batalha espiritual. Vamos ver mais uma passagem de Efésios, agora Efésios 4, 26 e 27. Muito importante a gente ter revelação da importância do perdão através da palavra. O que diz aqui? Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, Deus sabe que, né, eu vou mirar. Ele permite que eu me ire, né? Eu posso ficar irado, eu posso ficar triste, né? Mas ele diz o quê? Não pequeis. Então, tu deve procurar, então, resolver tudo de um modo bíblico, né? Conforme a palavra de Deus. Né? Tem uma reação bíblica. Irai-vos e não pequeis. Ainda continua ali. Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Não deixa passar tempo, né? Trata aquele dardo tem que ser tratado logo. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é chegar na presença de Deus. Então, a primeira dívida que eu tenho é com Deus. Chegar para Deus, liberar perdão, abençoar aquele que me ofendeu, isso é bíblico, né? Então, a minha reação tem que ser bíblica, né? A palavra diz que é para amar os inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Então, eu tenho que ter uma reação bíblica. Senão, eu vou estar fazendo o quê? A sequência, o versículo 27. Se eu agir de uma forma antibíblica, contrário à palavra, eu estou fazendo o quê? Nem deis lugar ao diabo. Eu estou dando lugar ao diabo, né? Então, se eu não quero dar lugar ao diabo, eu não posso pecar. Aquilo tem que ser tratado, aquele problema, né? A primeira coisa que eu tenho que chegar na presença de Deus, liberar perdão para Deus, né? Liberar perdão também para a pessoa. Não me privar da graça de Deus. Não deixar que aquilo ali, né? O inimigo lançou, de repente, algo justamente para te prejudicar a tua vida espiritual. É uma provação, né? Todo problema de ofensas envolve uma provação. Estou sendo provado. Deus permite para me provar, né? Porque aqui tem mais uma passagem que fala sobre isso. Vamos ver agora Hebreus 12. Aqui mostra o que pode acontecer se eu for duro, né? Se eu não querer perdoar. Hebreus 12, 14 e 15. Fala assim. Vamos ver. Seguir a paz com todos. Então, eu preciso estar em paz. 2 conselhos bíblicos. Importante a gente orar até em cima disso. Nossa, Senhor, me capacita eu sempre seguir a paz com todos, né? E a santificação. 2 coisas que Deus, né, cobra de nós. Que nós tenhamos paz com todos. Ele não quer contenda, ele não quer confusão, né? Seguir a paz com todos. E a santificação. Então, notem que o perdão envolve santificação. Eu estou me livrando das coisas das trevas. Eu estou me libertando da justiça própria, né? Porque a falta de perdão, o grande problema é o quê? Justiça própria, né? Eu me coloco, quando eu não perdoo alguém, eu me coloco no lugar de Deus. Eu me coloco no lugar do juiz, né? Amém? Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? O que acontece? Eu estou, né, ganhando um vale-trevas, vamos dizer assim, né? Eu perco o reino milenar com Jesus. Eu deixo de ser um vencedor, né? Então, eu tenho que ter essa realidade. Sempre que eu sofri uma afronta, se eu fui maltratado, é uma aprovação, né? Para ver o que eu vou escolher. Eu vou ter uma reação bíblica ou vou dar lugar ao diabo, né? Amém? Olha a sequência aqui, ó. Atentando diligentemente. Olha aqui que era bom sublinhar. Atentando diligentemente, com diligência, com cuidado. Quer dizer que isso aqui é importante, né? Porque ninguém seja faltoso, aquilo que nós estávamos comentando antes. Então, eu não posso ser faltoso com Deus. Eu não posso estar em falta com Deus. Separando-se da graça de Deus. Se eu não perdoo, eu estou me separando da graça de Deus. Isso é muito grave, né?
Então, a falta de perdão, eu deixar que entre mágoa, ressentimento no meu coração, né? Eu estou me separando, eu estou sendo faltoso. A palavra diz, né, que eu devo, antes de tudo, o que eu devo guardar é o coração, né? Provérbios 4, 23. De tudo que deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Então, guarda o coração, conserva, cuida das tuas emoções. O coração envolve emoções. Que as tuas emoções estejam sempre saudáveis. Então, isso envolve chegar na presença de Deus, liberar perdão, pedir para Ele derramar um bálsamo, uma unção ali, que tire toda e qualquer mágoa, ressentimento. A justiça pertence a Deus, não pertence a mim. Me livrar de toda e qualquer raiz de amargura, né? Quer dizer que se eu deixar aquilo ali, se eu não tratar logo, vai criar uma raiz. Olha o que fala aqui, uma raiz de amargura. Olha aqui, que palavra pesada, né? Amargura. Se eu deixar, vai acontecer o quê? A raiz vai brotar. Né? Uma planta maligna está ali, né? Que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a amargura faz com que aquela pessoa se torne uma bomba, né? Onde ela for, ela fica amargurada. E a primeira a ser prejudicada é ela mesma. Né? E ela sai destilando a amargura para outras pessoas, né? O comum, então, sai falando daquela pessoa para os outros. Todo dia Satanás vai regar aquilo ali, né? O inimigo rega, faz lembrar o que a pessoa fez para ele. Ó, te fez isso, tu lembra? E vai de novo, vai de novo. Ele quer que regar aquela planta, aquela raiz cresça, né? E a pessoa vai ficando mal. Então, aí, daí vem as doenças chamadas psicossomáticas, né? Doenças terríveis que vêm daí, né? E além de fazer um mal para a pessoa, ela vai destilando aquela amargura, né? E por meio dela muitos sejam contaminados. Quer dizer, o diabo aí faz um serviço daqueles, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nunca dá lugar ao diabo, né? Ali o irmão falou na restituição. Quer dizer, se eu fiz algo errado para alguém, né? Eu tenho que restituir. Eu me lembro um caso, anos, muito tempo atrás, tinha um amigo, ele tinha um problema com a sogra, né? Os dois tinham problema de relacionamento. Então, e era comum a sogra dele, os dois eram cristãos. Então ela chegava para ele e falava assim: pois é, né, eu vou pedir perdão para ti, falei mal de ti para a igreja toda, né? O que acontecia ali, né? Ele ficava magoado, né, irmão? Então qual é o problema ali? Se eu fiz algo, que foi falado no vídeo ali, eu tenho que restituir, né, aquilo que eu fiz. Se eu falei mal para as outras pessoas de alguém, né, eu fui injusto, eu menti, eu difamei aquela pessoa, eu tenho que fazer restituição. Eu tenho que sair também, cada pessoa que eu falei mal, chegar para ela e dizer: olha, né, pedir para ti desculpas, eu falei mal do fulano, não era verdade. Eu estava magoado com ele ali, por isso que eu falei aquelas coisas. Não era verdade, né? Dizer para ti porque eu quero restituir. Né? Eu fiz mal, difamei ele. Então, aí é a atitude correta, né? Porque a nossa mensagem de hoje é perdoar e pedir perdão. Amém? Se eu fui aquele que liberou o dardo, eu tenho que pedir perdão, né? Amém? Senão eu não pratiquei a restituição. A gente tem um exemplo na Bíblia aqui de uma pessoa que soube o que era restituição. Vamos ver Romanos, aliás, Romanos não, deixa eu ver uma coisa aqui. Passagem, Lucas 19:8. Lucas 19:8. Um exemplo aqui, então, de restituição, de alguém que realmente restituiu. Ele era todo errado, né? O Zaqueu. Amém? Aqui o Zaqueu falando com Jesus. Um exemplo de restituição. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, olha aqui, né? Alguém, se alguma coisa tenho defraudado alguém, aquilo que eu roubei, que eu logrei alguém, restituo 4 vezes mais, né? Notem aqui, né? Ele restituiu 4 vezes mais. Dizendo, no coração de Zaqueu tinha o genuíno arrependimento. Amém? Amém? Olha o que Jesus falou para Zaqueu ali, né? Versículo 9. Vamos ler o 9 também, ó. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém? Então o nosso Deus perdoa.
né? O nosso Deus permite chover sobre o campo do justo e do injusto, né? Ele é um Deus de misericórdia, então Deus quer de nós, que somos seus filhos, a mesma atitude, de perdoar, amém? De não querer vingança, a vingança pertence a Deus, é Deus que vai retribuir, é Deus que vai tratar aquele problema. Eu não posso tomar as rédeas da situação. Se eu tomar as rédeas, o senhor para, ele não vai tratar, porque eu estou precisando ser tratado, né? Mas se eu entregar para o senhor, ele vai tratar, que eu entreguei a causa para ele. Deus não trata uma causa que eu não entreguei, né? Amém? Então, estamos falando desse tema tão importante para nós, né? Que a gente tem que estar sempre guardando o coração, que é o perdão. Vou passar para a Nora, então, compartilhar um pouco também. Amém. Vamos abrir, então, em 2 Coríntios 2, do 5 ao 10. Então, diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui tinha um membro do corpo de Cristo de Corinto que havia praticado um ato muito grave, e Paulo tinha exortado a igreja para que tomasse uma posição diante daquele pecado. E a igreja tomou. Só que aquela pessoa ficou tão abalada que Paulo sentiu, né, no coração de dizer para a igreja perdoar aquele membro, né, que havia realmente ficado, né, constrangido e havia se arrependido, né? Que então a igreja deveria confirmar o amor que eles sentiam por essa pessoa, né? E confortar essa pessoa para que ele não ficasse excessivamente triste, consumido por excessiva tristeza, diz ali, né? E ali ele diz assim, né, que quando a gente perdoa, o que acontece? A gente elimina a chance de Satanás ter vantagem sobre nós, porque quando nós não perdoamos, nós ficamos presos na amargura. A amargura causa um laço, uma prisão entre as duas pessoas, a que ofendeu e a que não perdoou, né? Então elas ficam amarradas, presas uma à outra. E Satanás alcança vantagem. Então, quando a gente perdoa, o que acontece? Satanás não consegue alcançar vantagem sobre nós, não consegue nos enredar na amargura, não consegue nos privar da graça de Deus, porque quando a gente fica amargurado, a graça de Deus, as bênçãos de Deus, né, não chegam até nós. Então, quando eu perdoo, eu tiro de Satanás a vantagem que ele poderia ficar sobre a minha vida, né? Outra passagem, então, agora em Gálatas 5, do 13 ao 16. Então, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Então, eu tenho liberdade para não liberar perdão. Mas, se eu uso da liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião à amargura, eu vou ficar preso. Eu vou ficar preso à amargura, né? O que me liberta é eu agir com amor. Diz ali, nós temos que ser servos uns dos outros pelo amor. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 15.
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, o que acontece quando fica amargura entre duas pessoas? Elas estão se mordendo e se devorando entre si e vão se destruir uma a outra. Né? Então, Deus nos aconselha a amar, né? A liberar perdão, a pedir perdão. Né? Versículo 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, quando eu estou amargurado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir perdão, liberar perdão e crucificar minha carne que não quer perdoar. Que quer que eu fique atendendo às paixões e os desejos dela. Né? Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tu tem a vida do Espírito de Deus dentro de ti? Então, agora anda segundo a direção do Espírito. Né? Então, nós temos que andar no Espírito. Efésios 2:10. Então, diz assim, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus nos fez, nos criou segundo o modelo de Cristo Jesus, para que nós andássemos em boas obras. E que boas obras são essas? É tudo aquilo que eu pratico dentro do corpo pela fé. Então, eu preciso exercer, né, o meu livre-arbítrio para praticar aquilo que eu conheço da palavra, os mandamentos que eu conheço da palavra. E aí eu vou estar praticando boas obras. Então, se eu sou ofendido e eu perdoo, eu estou praticando a boa obra do perdão. Né? Quando eu sou humilhado e eu me sujeito a Deus e faço aquilo que Deus diz, eu estou andando em humildade, e isso é uma boa obra. Né? Então, eu preciso andar segundo a fé, né? Praticando aquilo que eu conheço da palavra. Isso é praticar boas obras. Né? Vamos abrir também em Efésios 5, do 29 ao 32. Diz assim, ó, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, hoje nós temos que agir como o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não pode um membro ficar mordendo outro membro, um membro ficar magoando outro membro. Né? Nós somos todos corpo de Cristo. Então, diz assim, não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, hoje tem muitos casais, né, que estão em guerra, e Deus não quer. Deus quer que haja amor, que haja perdão, que haja reconciliação, né? Então, hoje nós temos que nos edificar uns aos outros, amar uns aos outros, né? Agora vamos para Mateus 5, 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, Deus, ele não fica tratando mal aqueles que perseguem, aqueles que falam mal dele, né? Ele trata todos com amor, todos bem. Né? Então, nós, como filhos de Deus, temos que agir da mesma forma que ele age. Porque ele faz nascer seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, os gentios, os do mundo também o mesmo? E se
saudar-de somente vossos irmãos, que fazeis de mal? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, se eu tratar as pessoas, né, que me tratam bem, somente elas eu tratar bem, eu estou agindo igual o ímpio, estou agindo igual o gentio. Eles também fazem isso, eles tratam bem aqueles que tratam eles bem. Mas se eu tratar bem aquele que me trata mal, eu estou fazendo diferença, né? Então, o versículo 48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E esse perfeito aqui significa amadurecido, né? Eu tenho que ser maduro na fé. Eu tenho que agir como Deus age. Eu tenho que ser uma imitadora de Cristo, né? Então, nós precisamos agir como Deus age. O filho, ele imita o pai, ele faz o que o pai faz. Jesus dizia, né? Eu não vim para fazer a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou, eu faço a vontade do pai. Assim como o pai faz, eu faço igualmente, né? Então, nós temos que agir como Cristo age, como Deus age, né? E aí nós vamos ser filhos do Pai Celeste. Vamos nos tornar filhos do Pai Celeste pela prática da palavra. Amém? Amém, meus irmãos. Então, essa mensagem de hoje, algo muito importante para nós, nosso crescimento espiritual, continuar cada vez mais, é o perdão, né? Perdoar e pedir perdão. São duas coisas que tem aí, né? Então, seguir a paz com todos e a santificação. Tudo isso é um processo. E a gente sabe que nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito que está em nós perdoa. Que não perdoa a carne, né? Então, nós temos que nos inclinar para a carne e andar, se inclinar para o Espírito, amém, né? Se inclinar para o Espírito e andar no Espírito. Se eu andar na carne, eu vou só destilar amargura, misericórdia, né, irmãos? Que a gente possa, então, estar tendo uma realidade disso tudo aí. Amém? Lembrar para os irmãos, então, fim de semana tem encontro microrregional lá em Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, em Rondonópolis, um pouco mais tarde, para nós que somos do Sul e do Nordeste aí, né? Vai começar, então, em vez de 14h30, vai começar 15h30, 13h30 da tarde, né? E o culto de recepção já é amanhã, às 20 horas para nós. Eles vai ser 19, para nós vai ser 20 horas. Amém? Lembro sempre também para os irmãos que vão ter que estar assistindo a mensagem, assistiu em torno do canal pela primeira vez, né? Tu vai nos ajudar muito se tu te inscrever no canal. A inscrição é importante, te inscreve. Gostou da mensagem? Curte a mensagem, né? Curte, comente. Importante o teu comentário também, né? Não deixa de comentar. Isso também é importante, né? Para que o vídeo tenha mais relevância e o YouTube leve esse vídeo, então, para mais pessoas. Curte, comente, compartilhe. Amém, meus irmãos? Então, estamos finalizando a nossa live de hoje. Pedi para a Nora, então, fazer a oração final, agradecendo ao Senhor. Retornamos, então, na segunda-feira. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor, porque tu nos enviaste, Senhor Jesus, o teu maná, Senhor, o pão vivo que desceu do céu, Senhor, a tua palavra que vem para nos restaurar, Senhor, para curar o nosso coração, Senhor, de toda amargura, maledicência, Senhor, de tudo aquilo, Senhor Jesus, todo tipo de maldade, amargura, cólera, ira, Senhor, em nome de Jesus, que tu vem estar curando os nossos corações, Senhor. Nos capacita, Senhor, a andar no Espírito, Senhor, em nome de Jesus, a andar em humildade, Senhor, em nome de Jesus, a expressar a tua bondade, Senhor, a tua compaixão, Senhor, o teu perdão, Senhor, para com as outras pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos perdoar uns aos outros, assim como tu nos perdoaste, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos capacita, Senhor, não só a ter a vida do Espírito, mas a andar no Espírito. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus.
Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, todos aqueles que assistiram também, especialmente que estão aqui, né? Irmã Núbia, Deus abençoe, minha irmã, irmão Sullivan e a irmã Elizabeth. Deus abençoe. Amém. Retornamos, então, na segunda-feira. Deus Amém. quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe Amém. os irmãos.